A gente vai atualizar agora no Plantão da Cidade, gente, a situação de obras que serão muito importantes para a mobilidade na região metropolitana de Belo Horizonte. Obras reivindicadas há anos, necessárias há anos no limite de Belo Horizonte com Nova Lima. A altura do Belvedere ali, BH Shopping, 6 pistas, né? Para desafogar o trânsito de veículos de passeio, do transporte coletivo. Aí muita gente falando, ali é obra para os ricos ali do Belvedere, de Nova Lima, do Vale do Sereno. Nada disso, gente. Obras reivindicadas há décadas e necessárias ali, porque não tem só moradores, não. A quantidade de pessoas que moram em outras regiões de Belo Horizonte e da grande BH e que trabalham ali no BH Shopping, nos restaurantes, nos estabelecimentos comerciais, nos restaurantes ali dos 6 pistas, que trabalham nos condomínios, nas casas, enfim, é um mundo de pessoas que serão beneficiadas, desafogando o trânsito ali na região. Essa semana teve até audiência pública na Câmara Municipal de Belo Horizonte tratando do assunto, porque ali serão 4 intervenções, 2 sob responsabilidade da Prefeitura de Belo Horizonte e 2 sob responsabilidade da Prefeitura de Nova Lima. Um acordo entre as 2 prefeituras para que as obras sejam realizadas. Uma dessas obras é o alargamento do viaduto sobre a BR-356. E essa semana surgiu a informação de que essa intervenção, das 4, essa do alargamento, a obra seria paralisada, teria voltado à estaca zero por causa de questionamentos de moradores, porque além do alargamento do viaduto, teria também intervenções numa via lateral ali, margeando o BH Shopping. Houve alguns questionamentos de moradores em relação ao corte de árvores para a realização de obras e tudo. Aí a informação que veio que a obra seria voltada à estaca zero, que não seria realizada, mas a prefeitura anunciou que houve um acordo envolvendo até o Ministério Público com os moradores e que a obra vai ser feita sim. A gente está recebendo no Plantão da Cidade, com prazer, a Maria Gorete. Ela é representante lá dos moradores do Belvedere, porque ela trabalha lá desde 1991. Ela é diretora do Jornal do Belvedere. Ela é jornalista, está conosco aqui no Plantão da Cidade, a Maria Gorete Sena, diretora e jornalista responsável pelo Jornal do Belvedere. Ô Maria Gorete, boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, Eustáquio. Eu que agradeço aqui o convite e a oportunidade de estar aqui na Rádio Itatiaia. Trabalha nada mais, nada menos que há 34 anos lá no Belvedere. Estamos recebendo também a vereadora Fernanda Altoé, que é do Partido Novo e que esta semana presidiu uma audiência pública na Câmara Municipal que tratou do assunto. Vereadora Fernanda Altoé, boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, Eustáquio, boa tarde, Gorete, boa tarde, ouvintes. É isso mesmo que você falou, sabe, Eustáquio? Não é uma questão de ser uma obra para quem é rico e que mora no Belvedere, não. Além de todos os trabalhadores, né, que estão ali na região do Vale do Sereno, na região do BH Shopping e do Belvedere, a gente tem que parar para pensar também que quando o trânsito para no BH Shopping, ele impacta o Olhos d'Água, todo o anel rodoviário e acaba impactando também a Avenida Nossa Senhora do Carmo. Eu fiz uma audiência pública porque os tapumes foram retirados na quarta-feira, agora da semana passada. Então eu quis entender se essas obras estariam sendo paralisadas ou se houve desistência na realização delas. E eu tive a informação pelo superintendente da SUDECAP que o alargamento do viaduto vai continuar, mas que a obra de alargamento ali da avenida que margeia a Lagoa Seca, que aquele trecho não teria mais interesse dos moradores na realização daquele pedaço e não impactaria nas obras de mobilidade. E eu questionei o superintendente: tem algum problema técnico nessa obra, nessa licitação? Ele disse não. Nós estamos com os estudos de impacto viário, impacto ambiental. Ele disse, nós estamos, está tudo certo. 200 moradores, então, vão decidir pelos 7.000 moradores do Belvedere e todos aqueles que frequentam a região, se é uma questão de pressão popular, que isso foi bem articulado para uma representatividade e falar que aquilo não é bom para o bairro. Mas, vereadora, pelo que a senhora teve de informação, então, junto à prefeitura e até pelo que o prefeito Álvaro Damião falou ontem, essa intervenção de alargamento do viaduto vai continuar e com viabilidade técnica, viabilidade ambiental, tudo dentro dos conformes, vamos dizer assim. Isso, exatamente. O que estaria suspenso, que desistiram de fazer, é a
botar mais uma pista Magiana Lagoa Seca. Mas ali é um gargalo no bairro, ali é um problema grande de mobilidade. E o problema ali não é falta de licença ambiental ou falta de um projeto mostrando que há necessidade de intervenção. Pelo que foi colocado na audiência pública, um grupo de 200 pessoas se manifestaram contra e a prefeitura entendeu que não era de interesse essa obra. E, em razão disso, como aquele trecho representa 40% do valor da obra, a licitação acaba tendo que ser refeita. E se nós formos fazer só o viaduto e depois tiver o entendimento de que aquele trecho também é necessário, a obra vai ficar muito mais cara do que a que hoje já está licitada e só precisa ser executada. Deixa eu conversar então aqui, perguntar para Maria Gorete Sena, que é diretora, jornalista responsável pelo Jornal do Belvedere, trabalha lá há 35 anos. Esse ponto específico que foi alvo do questionamento, essa outra via, além do alargamento da 356, é ou não importante para o sistema viário? Tem que ser feito ou não? Sim, ele é um ponto nevrálgico na região, é um ponto importante, é um ponto de confluência, de entrelaçamento. Ele é a saída, exceto esse, é a saída da Trincheira, ele é a saída para a Avenida Nossa Senhora do Carmo e para a Raja Gabaglia. É importante a gente ressaltar, Eustáquio, que nós estamos numa região onde que duas cidades tricentenárias, que são Raposos e Nova Lima, e uma outra cidade com 76 anos, que é Rio Acima, os moradores, eles usam essas vias para acesso, é o destino, é a origem e destino deles todos os dias para o trabalho e para casa. Então, assim, é um local muito movimentado com a necessidade de projetos de mobilidade. E mais importante disso, dessa questão dessa obra, dessa alça, é a gente ressaltar que a região é carente para um projeto maior, que é o projeto que contempla os 4 grandes projetos, que são 2 projetos de Nova Lima e 2 projetos de Belo Horizonte. E as intervenções são necessárias, isso é ponto pacífico, né? Não há o que se questionar. E pelo que você tem de informação, de estar diariamente lá no Belvedere, a maioria quer a obra, porque houve um questionamento de parte dos moradores, uma parcela pequena dos moradores, mas a maioria quer, porque a maioria vai ser beneficiada, ninguém quer continuar com aquele trânsito ali? Sim, o que hoje, o cenário lá hoje, nas redes sociais e nos grupos de moradores, nas ruas, às vezes eu sou parada na farmácia, no restaurante, é o seguinte, havia uma população silente com relação a tudo que estava acontecendo, e que diante do anúncio do prefeito de que a obra seria paralisada, essa população, digamos assim, se revoltou, porque a região não recebe nada, nenhum investimento, nenhuma obra em infraestrutura. Desde 2013, quando foi feita a trincheira da BR, da MG30, ligando a MG30 até a 356, nós não temos nenhuma outra obra nesse sentido. Então, quando foi celebrado o acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte, dos 2 municípios serem responsáveis e protagonistas nessas 4 obras, nessas 4 intervenções, e aí vem o anúncio de que uma obra seria paralisada, e isso deixou a população muito frustrada. E hoje a população tem se manifestado a favor dessa obra e, assim, clamando para que o prefeito Álvaro volte o mais rápido possível com essa obra. Ele inclusive garantiu ontem que não tem cancelamento de obra, suspensão de obra, ela vai ser realizada. Ô, vereadora Fernanda Altoé, no âmbito da Câmara Municipal, da senhora, de outros vereadores que estão tratando dessa questão, há algum ponto ou alguns pontos que precisam ser ainda aperfeiçoados, ou o projeto que está neste momento colocado na mesa com esse novo formato que está sendo tratado nas últimas horas, está suficiente? Qual que é a avaliação da senhora? Eustáquio, qualquer projeto de intervenção na cidade, onde haja mudança do traçado da cidade, o nosso plano diretor, ele exige um estudo de impacto viário, um estudo de impacto ambiental. Se nós já chegamos no ponto do processo de licitação ter sido realizado, ter sido concluído, e nós estávamos com os tapumes ali entre Nossa Senhora do Carmo e a Avenida Raja Gabaglia para o início da execução das obras, é sinal de que tudo está perfeito e acabado.
A fase agora é de execução da obra. Não é possível que Belo Horizonte, mais uma vez, vai voltar atrás de uma obra importante. Não é possível que fala assim, clamor público para se desistir de uma obra, considerando 200 pessoas numa reunião que nem teve o objetivo de sacramentar, continua ou não uma obra, dentro ali de 7 mil moradores e quantos usuários daquela via de pessoas que trabalham e transitam pelo Belvedere. E sem considerar que fazer uma nova licitação é jogar dinheiro público no lixo. Fazer uma licitação separada desses 2 trechos para decidir depois se vai fazer essa parte que a prefeitura acabou suspendendo, significa uma obra muito mais cara. Porque fazer essas 2 obras ao mesmo tempo, o gasto indireto da empresa, óbvio que isso impactou no preço que ela apresentou. Tanto que acabou tendo que suspender a licitação, porque deixar de fazer uma parte já significaria 40% da obra. É um canteiro só. Então, assim, Belo Horizonte precisa ter coragem, né, para colocar em prática as obras, porque as pessoas estão adoecendo no trânsito. É tempo de vida com a família, é produtividade, é empregabilidade. A gente está ficando doente. O cidadão de Belo Horizonte está sendo esquecido dentro de todas as ponderações. Então, é uma obra necessária, a população tem interesse. O prefeito Álvaro Damião, ele é uma pessoa de coragem, que quer colocar a cidade para frente, ele é uma pessoa responsável, que sabe fazer a ponderação de todos os interesses. Então, assim, eu acho que quanto antes nós precisamos mostrar que a maioria tem interesse, sim, na realização da obra, como ela está posta, já pronta para executar. E, Maria Goretti, obras, porque são 4 intervenções grandes ali nessa região, obras desse porte não são feitas do dia para a noite e, com o passar do tempo, né, com a realização das obras, ajustes podem ser feitos em comum acordo da prefeitura, com a empresa responsável, com os moradores. Não, isso aqui não ficou legal, não, vamos fazer dessa forma, não, isso aqui não tá ficando bom, vamos aperfeiçoar dessa forma. É mais ou menos isso, em vez de chegar e falar assim, não, vamos cancelar e fazer tudo de novo. Sim, eu acho que tudo parte de um diálogo, de um debate com a sociedade, com os moradores, com os empresários, porque até então é importante ressaltar que tudo que foi feito na região, em termos de obra estruturante, de mobilidade, foi feito pela iniciativa privada. É a primeira vez que os governos estão participando dessas obras lá. E eu acho que é chamar a população para um debate e conversar sobre o assunto. E vejo também que hoje nós temos aí, com a modernização de tudo, né? Nós temos a engenharia cada vez mais moderna. Então, para a engenharia tudo é possível. Você pode criar um projeto que não traga impactos como as pessoas estavam dizendo. Nós podemos criar, por exemplo, ali na região, uma azulejaria bonita do Bulhões, uma coisa elegante, típica da região, né? Que mostra uma beleza, uma estética melhor, um paisagismo que converse com o verde urbano, né? Que converse com os moradores. E eu acho que tem sim uma viabilidade nisso e é preciso conversar. E ressalto que esta obra, ela vai ser importante, muito importante para a região, mas ela contempla um conjunto de obras, e uma obra apenas, ela não vai resolver. Nós temos que falar também das outras 3 obras da região, né? Tá certo. Conversamos aqui no Plantão da Cidade com prazer com a Maria Goretti Sena, que é diretora e jornalista responsável pelo Jornal do Belvedere. Ela trabalha lá no Belvedere desde 1991, então tem muita propriedade para falar sobre a logística, sobre a mobilidade na região. Maria Goretti, obrigado pela sua presença aqui, um grande abraço. Eu que agradeço. Viu? Agradecendo também a participação da vereadora Fernanda Altoé, que é do Partido Novo, que presidiu esta semana uma audiência pública na Câmara Municipal tratando desse assunto. Vereadora, pelo que a senhora falou, a senhora está otimista de que as obras vão ser realizadas e não tem possibilidade de voltarmos para trás, né? De dar para trás, vamos dizer assim. Sim, eu estou otimista, não há impedimento técnico, há um desejo popular, um clamor popular e eu acho que como cidadã belo-horizontina, eu faço inclusive um chamado aos moradores, a quem frequenta e trabalha na região, vamos estar presentes, mostrando o interesse da maioria e o IPH precisa caminhar para frente, a gente não pode, né, como a Goretti falou, essa é uma de 4 grandes obras na região. Tudo o que foi feito nos últimos 40 anos ali são contrapartidas da iniciativa privada. Então, é uma oportunidade que a gente tem que agarrar e a gente não pode deixar ela passar, não.
Muito obrigada, viu? Um abraço pra senhora. Pela oportunidade. Nós é que agradecemos a presença. Bom fim de semana pra senhora, viu? A Maria Gorete tem mais só mais uma observação, Gorete? Sim, eu gostaria de falar sobre a importância da questão da mobilidade para a região. Hoje nós temos lá um cluster de saúde, né? E o Belvedere se tornou um polo de desenvolvimento a partir da mudança de zoneamento do bairro, né? De uso do bairro. Nós hoje, eu entrevistei uma emergencista e ela explica muito bem isso. O tempo perdido no trânsito para uma pessoa que está tendo AVC significa a perda de cérebro. E o tempo perdido para uma pessoa que está tendo um problema cardíaco é perda de músculo. E para quem está num processo infeccioso, com um quadro de sepse, é vida que está perdendo. Nós temos 2 casos lá que vale a pena ser lembrados, de uma moradora que foi buscar o filho na escola, grávida. Ela só teria o filho dentro de 8 a 10 dias, não, 15 dias. E ela passou mal, parada no trânsito, em direção à escola do filho. A pressão arterial dela aumentou muito e essa médica teve que fazer, essa pessoa teve que fazer o retorno, indo direto para o hospital. Ela teve um filho que não era de parto normal e teve um filho 15 dias antes do dia. E o outro caso de uma moradora que estava a caminho do hospital e que teve a criança dentro de um carro. Quer dizer, nós temos um problema hoje seríssimo, nós temos que ter as obras anunciadas sendo executadas, principalmente a obra do Parque da Linha Férrea também, porque ela vai ter uma avenida ligando, retirando esse trânsito ali da região do Belvedere, jogando esse trânsito direto para a BR-356 e melhorando demais a condição nossa lá na região. Tá certo. Maria Gorete, obrigado pela sua presença, um grande abraço, um abraço para a população querida do Belvedere, toda a região ali do limite de Belo Horizonte com Nova Lima, Rio Acima, Raposo. Um grande abraço, obrigado.